E nós temos pouquíssimo tempo da tradução. Vocês viram na programação que estava prevista um balanço da discussão, etc. Um dos intelectuais responsáveis por esse balanço teve que sair correndo para pegar o avião, mas nós avançamos nessa direção e combinamos que esses dois colegas da Universidade Federal da Bahia, né, do sul da Bahia, do Recôncavo Baiano, eles vão trabalhar junto conosco e nós vamos mandar para vocês. A ideia seria não tanto uma síntese, mas registrar algumas questões em aberto, coisas para o futuro. Isto posto, para fazer a sessão de encerramento, o nosso seminário se dá no contexto de uma pesquisa de campo que se dá na região norte. Nós não podemos fazer pesquisa nessa região sem ter relações com colegas de lá. Então, eu chamaria esses dois colegas, que nos dão acesso tanto ao campo e facilitam a nossa chegada e discutem conosco, que é o professor Horácio Antunes, da Federal do Maranhão, e o professor Alfredo Wagner, da Federal do Amazonas. E, enquanto eles vão chegando, a ideia seria que, se vocês tiverem alguma proposta, né, que mereça ser apresentada para o coletivo nesse momento, inspirado pela discussão, pelo conteúdo ou pelas articulações, enfim, seria o momento de fazer para que a gente tire proveito desse momento. De qualquer maneira, estamos em contato, evidentemente, com todos os participantes para que isso seja explorado para o futuro. Mas, se alguém quiser pegar a palavra e fazer sugestões, ou nos orientar em relação ao estágio desse debate, vários dos que estão aqui já participaram de outros momentos, né? É um momento a mais. E então, se tem ideia, seja do pessoal do movimento ou dos pesquisadores, em relação ao que a gente poderia... A ideia de que todos aqueles que apresentaram suas ideias nas mesas, né, estão convidados a nos repassar um texto e a gente vai, na medida do possível, fazer uma publicação. Está mais ou menos prevista no projeto. E eu espero que esses textos cheguem, né? Porque, na verdade, aqueles que ficaram de mandar resumos, nós estamos aguardando alguns deles ainda. Mas os textos, certamente, já devem estar em estágio mais avançado, eu acredito. Não, já, sem dúvida. É essa a ideia, né? Então, alguém gostaria de dar algum pitaco? Bom, então, deixa eu... Vai? Ótimo. Maria Célia, professora Maria Célia. É um poço de ideias. Eu gostaria de parabenizar o Henrique e toda a equipe pela oportunidade de um encontro como esse, onde nós aprendemos bastante e podemos saber dos nossos outros que não estão no Brasil, a posição deles. Embora eu ache alguns pontos que eu queria ressaltar aqui. Muitas vezes, um país, a empresa foi apresentada não na sua articulação com o internacional, com o regional, mas como ela mesma, ou um país como ele mesmo. Há poucos diálogos entre países, ou seja, no caso da Argentina com o Chile, por exemplo, onde a mineração tem uma importância muito grande, são dois países com políticas diferentes e com legislações diferentes, mas com problemas comuns. E que nós temos várias empresas no limite entre o Chile e a Argentina, por exemplo. Mas é um caso da tríplice fronteira também do Brasil, Peru e Bolívia. Então, eu acho que esses assuntos não são de um país só. Nós vamos ter que começar a dialogar com os países e articular escala. Essa última palestra foi importante, que trouxe problema de internacional, não só a questão das empresas, mas a articulação delas, e que é um problema internacional. A inserção das nossas na economia mundo, ela não pode ser esquecida.
E poucos aqui trataram da questão da relação das formações de regiões de acumulação, regiões econômicas, que no Sudeste começou com a província lá do quadrilátero ferrífero e foi para o Norte, e que até hoje você procura criar novas regiões para articular para o local com o internacional. Abrindo espaço para as empresas multinacionais que estão entrando de cheio, elas já existiam. A própria Vale hoje é uma internacional. E essas empresas precisam ser estudadas aqui, não só empresas canadenses, mas na China, etc. Tem um estudo grande a ser efetuado. Okay. Mas eu queria, que é o mais importante, é agradecer e, se eu pudesse, eu pediria a salva de palmas para o Henry, para toda a sua equipe. Tudo bem, para todos. Né? Obrigado, nos adiantamos aos agradecimentos. Obrigado, Maria Célia. Então, eu entendo essa intervenção como uma proposta de recortes de objetos de análise mais regionalizados, né, que ela não viu, mas, ao mesmo tempo, como uma incitação a que haja cooperação que saia desse encontro de países diferentes, né, no sentido de que essas articulações sejam também objeto de uma observação e de algum diálogo, né, entre pesquisadores de diferentes países. A esse propósito, eu queria mencionar que o nosso laboratório tem uma linha de pesquisa sobre barragens, e aí também já ao mesmo tempo, em diálogo com o movimento, né, já se criou um encontro sobre ciências sociais de barragens, que já teve 3 ou 4 encontros, e já tentou se continentalizar, está em vias de tentativa, já fez encontros latino-americanos, e isso em paralelo ao próprio movimento. Nós tivemos o último encontro agora em Chapecó, e, nesta ocasião, o movimento estava criando, né, a sua articulação latino-americana de represas, a gente chama de MAR. Então, a ideia seria que a gente consiga, de fato. Maravilha. Então, que isso também possa, né, o movimento aqui presente, que certamente que está em contatos latino-americanos permanentes, que essa perspectiva continental, pelo menos, seja contemplada. Então, Horácio, quer dar uma palavrinha? Bom, antes de mais nada, agradecer a essa possibilidade fenomenal, né, desses 3 dias muito ricos. Nós estamos num momento, não só no Brasil, mas eu acho que a gente vive no mundo num momento de grande perigo. E, nesses momentos de perigo, é fundamental a conversa, né? É fundamental que a gente se encontre, que a gente... deu para sentir nas últimas falas, de manhã se falou muito da perda do futuro, né? De como que as empresas roubam o futuro das comunidades, né? Na verdade, nós todos estamos com o nosso futuro sequestrado, e nós temos que recuperar esse futuro, né? Nós temos que recuperar a possibilidade de sonhar, nós temos que recuperar utopias, nós temos que recuperar a possibilidade de construir algo diferente da monstruosidade na qual nós estamos inseridos. Então, esse seminário, para mim, tem também esse sentido de convocação para recuperação, para a construção de utopias tão necessárias nesse momento de perigo tão grave que nós vivemos todos, né? Então, que a constatação do perigo, que a constatação do sequestro do futuro não nos amarre, não nos deixe sem ação, mas, pelo contrário, que ela nos estimule no sentido de que a gente possa pensar saídas, construir saídas, e que sejam saídas mais criativas do que aquelas que até então a gente vem trabalhando com elas, né? Porque isso é que está a ser exigido de todos nós. Obrigado. A minha fala é muito simples. A Maria Célia colocou uma questão
que eu acho que são articulações, Henry, mas são articulações específicas também. Eu acho que a Maria Célia separou de uma forma cuidadosa. E, às vezes, juntar é complicado, porque, por exemplo, nós vivemos isso. Vamos discutir, então, a situação da exploração mineral na Panamazônia, por exemplo, que juntaríamos aqui o Equador, Peru, Colômbia, Brasil, os que estão aqui, né? Mais Suriname, que tem também, e Guiana Francesa, que tem, desculpe, República da Guiana, né? E Venezuela, poderíamos fazer quer dizer, uma questão de um GT, uma coisa temática, né? Mas aí eu fiquei pensando que nós vivemos isso em outra discussão e nós optamos por fazer. Nós fizemos um seminário, eu até trouxe um livro aí para vocês, fizemos um seminário em Buenos Aires, que era a discussão da Panamazônia, que incluía o Rio da Prata, né? Porque nós achamos que são duas bacias, é como se o mapa da América do Sul ele fosse uma mão da Amazônia, que é assim, né? E a outra mão do Prata, que é assim. Eu não sei se eu estou fazendo ao contrário, acho que eu não consigo virar a minha mão. Mas eu espero que você esteja entendendo. O Amazonas vai assim e o Prata está assim, né? Então, nós achamos que, talvez por bacia, fosse interessante juntar. Então, uma coisa que talvez pudesse acontecer é fazermos uma consulta às pessoas aqui, que se colocassem pesquisadores, movimentos, de como é que poderia ser essa composição das articulações específicas, se porventura isso for uma coisa a ser observada, se vale a pena esse caminho. Se porventura vale a pena esse caminho, nós poderíamos ter uma ideia aí bastante forte, e que nós vivemos também esse problema muito recentemente. Por exemplo, agora a Nicarágua está fazendo canais interoceânicos, eu não sei se vocês estão acompanhando isso. Tem um canal interoceânico na Nicarágua, que são os canais que os chineses estão fazendo para concorrer com o canal do Panamá de controle norte-americano. Então, tem 6 propostas e uma está em construção, no sul da Nicarágua. Então, esse tipo, por exemplo, de grande medida, que traz efeitos, porque tudo vai convergir agora para o Pacífico, né? O Hobsbawm mesmo diz, talvez esse século seja um século que nós vamos inclinarmos para a China, né? Provavelmente. Então, aí eu pergunto de como é que nós, que estamos com essa discussão, que aqui tem vários países, o Canadá, inclusive, fora do Central e do Sul, como é que a gente poderia pensar essas articulações que a Maria Célia mencionou? De que maneira nós poderíamos pensá-las? Então, acho que isso também é um desafio. Não sei se aqui é para iniciar uma conversa e não definir exatamente, só examinar condições de possibilidade, e, nesse sentido, eu acho que seria interessante que as pessoas se colocassem. Eu acho que não deixar isso apenas, sabe, como se fosse uma decisão burocrática. Eu acho que era importante exaurir uma discussão, porque eu penso que as dúvidas elas vão ser muito grandes a partir do momento que a gente tem as propostas. E talvez até essa ideia de problematizar fosse um campo possível para uma próxima até reunião de 2, 3 dias, né? Onde a gente problematizasse o desdobramento disso. Que tipo de desdobramento? Ah, mas vai fazer reunião para discutir desdobramento, para discutir problematização? Mas pode ser uma alternativa. Eu acho que não devemos ter medo da interrogação, eu acho que não devemos ter medo das interrogações, porque está bastante complexo, não é só para nós nesse momento, não é? Colômbia vive um processo de pacificação que não é muito simples, a sua política amazônica. Equador inicia a sua exploração, conforme a Alessandra colocou tão bem aqui, né? Então, o próprio Peru, hoje não está aí o Gerardo, mas o Peru também tem uma dificuldade, porque a política governamental é tão predatória quanto a nossa, se não for mais. Então, eu acho que nós temos aí algumas dificuldades e que eu penso que talvez o tempo aqui seja um tempo muito exíguo, eu diria, com a permissão de vocês, que esse tempo é muito exíguo para a gente definir o próximo passo, eu diria. Mas eu estou só convidando para a gente pensar que o próximo passo pode ser um convite para problematizar, não é? E não creio que isso seja desnecessário, sobretudo porque aqui nós temos os movimentos conosco. Eu acho que tem uma possibilidade. E essa reunião também tem outro atributo. Ela não é uma reunião latino-americana, sul-americana, não é isso. Não, tem presença mexicana, tem presença de Moçambique, tem presença africana. Talvez aqui a composição em relação à geografia tenha que ser outra, e não essas articulações específicas que nós estamos imaginando. É a minha sugestão. Ok.
Então, tem aí um... Cláudio. Ah, Cláudio quer falar? Por favor. Vem cá. No, bueno. Sí. Bueno, quisiera proponer quizá establecer como líneas, líneas de trabajo, 2 o 3 líneas de trabajo sobre estos mismos temas, que se puedan trabajar en los mismos países y comparar estudios y procesos. Allá en México tenemos, bueno, alguna red de investigadores pequeña, ¿verdad?, que está trabajando sobre esto, y grupos de afectados, pues bastante fuerte, que ha crecido. De tal modo que si logramos establecer, no que nos reunamos a cada rato, sino líneas paralelas, podríamos quizá entender a nivel continental, e incluso ya vemos que también en África, en otros países, podría ser interesante. Entonces, yo en principio sí estaría interesado en establecer, digamos, adherirme a una línea de trabajo. Eu queria informar, eu estava procurando aqui, o Luiz Jardim está aqui, não? Ah, sim. Queria informar, quer dizer, que nossa chegada nesse tema foi mais por essa investigação relativa à luta social entre comunidades, empresas, e as estratégias empresariais nos interessavam. Nós não temos uma expertise, nem estamos investindo pesado nos estudos sobre mineração, né? Então, era no modelo extrativista essa figura tal. Mas estamos em contato permanente e grupo já está mais ou menos constituído, teve uma reunião recente dos pesquisadores da mineração. Então, nós podemos depois articular, né, esse povo daqui, né, com a pesquisa específica da mineração. Quer dizer, o Alfredo também não é a mineração, é a questão da disputa territorial entre as comunidades e as corporações. Então, tem formas diferentes, né, os objetos se cruzam, se superpõem, não sei, mas, então, nesse sentido, não deixar de saber que tem já nessa linha da mineração. O Luiz vai, se quiser, dar um informe, se não... Inclusive, a última reunião, se não me engano, foi até junto com os movimentos direto, né? Levanta um pouquinho. Bem, boa noite. Na verdade, vou fazer a fala que o convite, na verdade, de montar um grupo ou de unir um grupo de pesquisadores que estão estudando a mineração, parte do próprio MAN, né, nesse sentido. A gente já tinha tido diálogos em vários outros encontros, como o encontro da Andrea Azzurri, que há 2 anos atrás, mas nesse sentido de um encontro nacional de alguns pesquisadores de mineração, surge uma demanda do MAN no ano passado. Esse ano a gente fez o 2º encontro, e a ideia, na verdade, está se montando, mas como o Brasil tem projeções territoriais enormes, a gente se encontra mais, quiçá uma vez por ano, né? Mas os grupos regionais ainda estão constituídos ou estão sendo constituídos e aumentando o diálogo via essa relação com o movimento. Então, na verdade, são os grupos que também estão interessados nesse diálogo com o movimento. Sim, então é uma dinâmica, talvez não é a mesma, né? Mas seria bom que elas se encontrassem, de alguma maneira, que circule a informação, né? Nada impede porque a minha intervenção ia ser mais nesse sentido, quer dizer, os convites foram feitos muito em cima da percepção de que esse objeto, que nos parece uma estratégia muito particular, pensada e planejada para enfraquecer os movimentos, merecesse uma atenção particular, e os convidados são aqueles que tinham uma observação sobre essas estratégias não ingênua, né? Porque a enorme literatura sobre esse objeto da tal da responsabilidade, ele é managerial, em primeiro lugar, 90%, depois teria mais uns 8% que fica discutindo se as empresas são ou não sinceras, né? E depois teríamos nós. Então, nesse sentido, não estou... Nesse sentido, não me incomoda em nada, quer dizer, as perspectivas teóricas que não são exatamente as mesmas, quando, né, tem leituras e formas de abordagem que convivem perfeitamente porque estão falando de algo
que conseguem olhar, né? Um campo teórico que não divide, mas permite uma co-construção, como diriam. Então, eu acho que isso é outra qualidade. Quer dizer, o Alfredo está mais com o pé no terreno, onde é que ele transita por aí, e eu estou mais acompanhando, vamos dizer, pelo menos tentando, né, que a gente se identifique nesse campo de um pensamento que no mínimo não seja ingênuo em relação a esses processos e que é fundamental para que daqui para diante a gente avance no pensamento, né, no conhecimento dos processos concretos, Maria Célia e o Alfredo, e na apuração, vamos dizer, da construção analítica, né? Certo? Então, vamos manter, a gente vai mandar algum tipo de informe disso tudo e vamos ver as reações. A Juliana Barros quer falar. Não é mais uma sugestão mesmo de continuidade do diálogo, porque a gente ficou aqui no exercício de tentar sistematizar, mas captando várias propostas que surgiram no decorrer das falas, das intervenções, né? Mas assim, foi muito intenso todo o processo e a própria sistematização, a digestão dessas ideias ficou um pouco comprometida para avançar da hora. E aí eu acho que a gente mandando isso assim por e-mail, assim, circulou uma lista de presença aqui com contatos de todos nós. A gente pode ir discutindo em cima dessas propostas. Assim, a ideia de também mandar uma sistematização que tente captar o que foram propostas no decorrer de todo esse seminário. Exato. Perfeito. Obrigado, Juliana. Isto posto, Mirta. Gracias. La verdad que ha sido tan rico el encuentro, las experiencias compartidas, los debates, que solamente estoy pensando en uno o dos ejes que hasta último momento han reaparecido. Y creo que tal vez por el clima político de Brasil, nuestro país anfitrión, y de Argentina, con el nuevo gobierno, ha aparecido insistentemente también un horizonte de incertidumbre o de cierta cautela, ¿verdad? A ver ante qué procesos estamos como ciudadanos de ambos países bajo la lógica de este extractivismo, y quizá un punto de reflexión o de intercambio que podamos hacer sea ir analizando nuestras coyunturas en relación al extractivismo ante gobiernos que, independientemente de las continuidades que se han señalado con claridad respecto a extractivismo en Brasil y en nuestro país, yo sigo creyendo al menos que hay diferencias de lógicas y de estilos en el manejo de la cosa pública según qué gobierno esté. O al menos, por eso preguntaba por la legitimidad, ¿qué costos políticos asume un gobierno u otro en relación a sostener aquello que supuestamente no va a modificar, que es que vamos todos al extractivismo? Digo, me parece que esa es una zona interesante y preocupante a la vez, y que al mismo tiempo probablemente nos permita ir advirtiendo cuáles pueden ser fisuras o las zonas más delgadas de estos gobiernos para elaborar estrategias de los movimientos sociales o de las distintas formas de intervención que tenemos, desde la academia hasta los medios, pasando por la articulación con las comunidades en resistencia. Sería como una zona sociopolítica, digamos, teniendo como criterio el interrogante acerca de que ante qué escenario estamos con dos gobiernos que claramente no anuncian en términos sociales y culturales lo mismo que disponíamos como lenguajes, subjetividades y memorias hasta hace muy poco tiempo. Creo que, porque el encuentro ha estado atravesado por contexto, por la coyuntura concretamente, esto que se habló como melancolía, y nosotros tomándolo con más humor el caso argentino, pero creo que quizá hasta un pensamiento bastante maldito que tengo yo, y es que para mí, más allá de las lógicas del capital con toda su complejidad contemporánea, por algo siguen siendo necesarios los estados nacionales. Si no, ya los hubieran disuelto del todo. Hay algo
que es de una enorme funcionalidad para, o puede ser un estorbo para esta lógica de captura de lo público, de las conductas, de las prácticas, de las formas de democracia, etcétera, etcétera. Y entonces yo parto realmente, no es un cinismo, pero es como una especie de convicción que tengo, que si el capital no requiriera de los estados ya los habría disuelto. Si no requiriera de Naciones Unidas también las habría disuelto. Si no requiriera de foros internacionales que aún existen, ya los habría disuelto. Hay algo de la lógica y de la legitimidad que se juega en algunos lugares que el capital todavía no pudo terminar de destruirlos. Y me gusta pensar en esa urgencia, en eso soy como Zizek, ¿no? Si lo que viene es el tren, es un tren en contra, ¿no? Lo que viene del otro lado del túnel, esa luz, es un tren que viene en contra, él dice hay que tener la valentía de pensar que el tren viene. Y yo quisiera jugar en ese borde del tren que se viene, ¿no? En este cambio de escenarios. Gracias. Okay. Bueno, Ana María. Sí, solo quería incluir dentro de las líneas como una propuesta que se estudie el proyecto o los proyectos de IRSA, porque creo que la infraestructura al servicio del modelo extractivista es parte de ese modelo, es una fuente de impactos, pero además porque creo que a la luz de los tratados que están siendo discutidos de manera tan opaca, una de las posibilidades es que el capital consiga marcos jurídicos que permitan a las transnacionales ser contratistas de obras, un espacio que en nuestros países está bastante reservado al capital nacional. Y sin embargo, una de las cosas que quieren hacer justamente es que no haya una discriminación a favor del capital nacional. Yo creo que podríamos tener la hipótesis, es bastante verosímil, que se creara un nuevo boom, digamos, de supuestas inversiones en ese tipo de infraestructura. Y lo debemos pensar además porque la creación de infraestructuras instala un elemento bastante legitimador. En muchas sociedades en donde, a la luz de los cambios de gobierno también, hay una situación económica más desfavorable, más precaria, la ilusión de la reactivación que genera la obra pública es un elemento que juega a favor de esos modelos. Creo que lo tendríamos que pensar desde varias aristas, y en ese sentido tiene que ver con la primera de las propuestas que incluía el Río de la Plata, porque justamente el IRSA prevé poder hacer una sucesión de obras que permitirían sacar la producción del centro de Sudamérica, incluso por el Río de la Plata. Tudo bem, Alfredo? Tenho o seguinte. Ana, o que eu pensei, desculpe, eu só vou recuperar a tua com a da Maria Célia. Eu acho que eu estava lendo aqui o título do seminário, né? Vocês leem? É um título bem amplo que pega, digamos, ele é plural. Eu acho que a dimensão, o Henry falou muito bem, fechar na especialidade de um circuito de mercado, uma forma de exploração apenas, uma estratégia. A riqueza desse seminário aqui, de nos unir, foi justamente porque ele fugiu da especialização, né, do meu ponto de vista. Ele pegou uma questão de direitos de povos atingidos, pegou uma expressão do capitalismo extrativo e pegou conflitos territoriais. Se a gente for ler isso aqui em termos de o extrativo, em termos da dimensão nossa aqui, entraria também o extrativismo vegetal, que é central para a Amazônia hoje, inclusive. Sobretudo a questão do patrimônio genético, por exemplo. Então, o que eu penso, eu acho que a vantagem de ter algo plural, porque as especializações já tem, eu acho que o Luiz falou bem, já tem os pensadores que estudam
mineração. Os pesquisadores que estudam hidrelétrica. Já tem, esses campos já estão definidos. O que não tem são campos plurais, às vezes, que você tem a possibilidade de interseções que venham até pessoas com experiências muito diferentes. Eu acho que hoje, a mesa de manhã, o que me chamou muita atenção foi que, a despeito da diversidade étnica, social, econômica dos grupos, havia também referências a experiências muito diferentes que cada um deles pode partilhar. Eu acho que a mesma coisa da fala dos pesquisadores, dos cientistas. Eu acho que tem havia distinções. E penso que o Henry sublinhou bem, quer dizer, eu acho que nós não somos especialistas na questão mineral propriamente dita. Mas nós podemos, digamos assim, entrar nesse debate, se eu entendi também o teu, Milton, nós podemos entrar nesse debate com essa característica plural que ela ajuda. Ela contraria um pouco a mesma questão do ISA. Não é só uma questão, não é modal de transporte. Quer dizer, quando você tem capacidade de... Eu acho que o Henry é um mago disso, um mago no sentido de um mágico também, porque ele sempre, os seminários sempre combina coisas, ele evita justamente a especialização, se eu tiver, que eu acho que é uma característica que sempre nos leva a um tipo de debate como esse que nós tivemos aqui. E todo mundo se sente à vontade de falar, porque não se sente de fora de uma área que está muito hierarquizada, muito dominada, muito delimitada. Eu acho do mesmo modo os movimentos, as pessoas se sentem à vontade. Então, eu acho que assegurar essa característica da pluralidade, eu acho que é fundamental. Se pudesse combinar isso com o que a Ana e a Célia falaram, e a Milton, eu acho que teríamos um pequeno produto para pensarmos, entende? E não estaríamos nem cometendo nenhum geografismo, nem nenhum cientificismo de campo bem definido, me perdoe. Bom, tudo bem, acho que é uma linha estimulante. Então, vamos repassar a todos essa perspectiva e aproveitar agora, não sei se como é que chama, etílico, não me lembro bem o que vocês fizeram ontem, que eu não pude ir, sei que perdi algo importante. Fazer essas articulações já por partes, né, para que isso já nos chegue de alguma forma costurado, 2 a 2, 3 a 3, sei lá. Tá certo? E nós vamos garantir essa distribuição das ideias. E aqueles que tenham já um trabalho mais centrado, tem aqui também a nossa rede da mineração, que vocês não percam a oportunidade. Tá bom? Então, eu antes de terminar, queria agradecer muito a todos aqueles que vieram de longe, né, pesquisadores de outros países, movimentos de outras regiões, né, do país, que também é um esforço, né, fazer essa... Tenho o prazer desse encontro, dessa troca, mas eu sei que é sempre um sacrifício. E, finalmente, aí, de fato, agradecer nominalmente ao pessoal que carregou esse seminário nas costas, que eu tinha que confessar a vocês que eu não sou mágico. Então, é que temos aqui o grupo de professores, né, que me acompanha nessa discussão, o Edwin Munhoz, a Raquel Gifone e a Juliana Barros, e os outros estudantes, que Laís Jabassi, Julie Soares, Mariana, Bruno e Lucas, que não está aqui no momento. Uma salva de palmas para eles. Hasta luego.